Hello everyone! Olá pra todo mundo! Welcome. Que Sorry. Welcome, people. Isso, sejam todo mundo bem-vindo. Todo muito também. Gente, nosso português... Tá feio hoje. Olha, hoje, véspera de feriado, o negócio tá babado aqui. Mas vamos lá! Hoje vamos começar uma aula muito legal. Cara dela é muito legal, é nada. Eu adoro essa aula, é uma aula de tempo simples. Lembra do Simple Present que nós aprendemos? Sim. Recentemente, ainda agora, a gente aprendeu. Gente. Agora a gente vai sair do presente e a gente vai se transportar lá pro passado. O passado, coisas, você sabe que passado já passou. Já foi, não existe mais. Então tudo que é passado, ele ficou lá atrás. Ele é verdade? É difícil, né? Ele é. Mas vamos logo dizer pra eles que ele é verdade no presente, o passado? Não. Eu tô falando isso porque tem um termo verbal em inglês que a gente só vai ver lá no segundo ano. Esse aí que eu ele fica entre o passado e o presente. É muito chato. E o presente, porque o futuro é pra cá. O presente. Menina, é babado, porque você fica assim, e agora, como é que faz? Agora esse aqui não. Esse é só de passado. Tudo que você fez no passado ficou lá, não é mais válido pro presente. Já foi. E isso conta a 1 minuto, a 2 minutos, a 1 dia, a 1 semana, não importa. 1 ano atrás, 1 mês atrás. Não importa. Então, nós vamos falar hoje sobre Simple Past. Passado simples, também conhecido como Past Simple, passado simples. São dos tempos simples. Para finalizar os tempos simples, vamos ainda pro futuro, que vai ser mais pra frente. Futuro é legal. Tu gosta do futuro? Eu gosto mais do passado. Aliás, eu gosto do presente, depois passado e pro último futuro. Aliás, a gente tá falando sobre questão verbal, né? Eu acho interessante, porque aqui é aula de gramática, vamos ter aula de gramática, para você aprender a fazer frases para falar no passado. Como é que eu falo? Eu era feliz... Eita. Eu era uma pessoa... Pega pesado. Não, eu não sei o que falar. Eu era uma pessoa coisada, mas não sou mais. Você simplesmente... Não, é bom a gente fazer esse negocinho antes para eles poderem entender que a gente vai entrar no passado e saber que o passado é esse ponto final. Ah, eu não sabia disso, coloca aqui na tela. É porque no inglês, caros colegas, existe uma confusão entre o passado simples e um outro tempo verbal. Por isso que eu estou falando isso. Existe uma confusão entre os dois, tá? Então essa aula aqui é uma aula que você vai se preparar para depois aprender uma outra aula. É verdade. Aprenda, pelo amor de Deus, o passado simples. Para você não se confundir. Vai se confundir lá na frente, viu? Lá na frente com o presente perfeito. Eu tô falando isso porque tem um motivo. Isso, viu? Tem motivo pra falar isso. Nossa. Vamos lá, 17.1. Simple The past was simple. O passado era simples. Usando aqui o verbo to be do passado que você conhece, que é o was. Tem o were também, só que a gente aqui tá falando was porque é terceira pessoa de singular, né? Porque a gente tá falando aqui de o passado. O passado é algo, né? Não é uma pessoa, enfim. Exatamente. Vamos lá, a gente vai falar sobre o uso da forma verbal do simple past, né? Como sempre, teacher, fala lá. Formas afirmativas, negativas e interrogativas, né? Como sempre, regular e irregular. E aqui não é como sempre, não. Esse regular and irregular verbs aqui não. É uma coisa que a gente vai falar aqui no passado simples. Também vamos falar lá nesse tempo verbal que eu falei que a gente vai começar lá no segundo ano. Então, no inglês você tem 2 tipos de verbos, regulares e os irregulares, não somente no inglês. E a gente vai aprender hoje que é babado esses verbos. Vamos lá, o que é o past simple que eu acabei de falar? Né? Indicado para usar ações que começaram, né? Como a gente falou, e já terminou. Tá no passado, ficou lá atrás. Assim como ações, né? E hábitos que existiram, mas não existem mais. Então, simple past é quando acabou, passou, é passado, ficou lá atrás. Lá atrás, behind you. Eu tô aqui na mímica justamente para que você entenda isso. Ai, Titi, que bobagem, lógico que a gente entende isso. Mas lembra disso, tá? Você vai precisar. Pois é, não é à toa que eu estou falando isso, que pode ser simples. Quem avisa amigo Vamos lá, exatamente. Time markers, marcadores de tempo. Todo tempo verbal tem seu marcador de tempo, que são aquelas palavrinhas que a gente usa para determinar o tempo. Também conhecidos, né, como expressões de tempo, né? Você tem ali palavrinhas, claro que não são só essas que existem, mas a gente trouxe aqui algumas. As mais comuns, né? E a clássica, para falar de passado, que parece que passado só é ontem, né? Mas o passado é mais que ontem. A gente tem aqui o yesterday. Que significa o quê? Ontem. Temos o the day before yesterday. O que é isso? Um dia antes de ontem. Que é o nosso famoso anteontem. Anteontem. O ontonte. Ontonte. Pra quem gosta de falar ontonte. Ontonte é anteontem. The Já day foi. before yesterday.
The day before yesterday é o nosso anteontem. E é até estranho, porque pra gente é muito... anteontem, foi. E aí eles falam the day before yesterday. Tudo isso pra falar anteontem. Anteontem. Last, que significa o quê? É passado, é o último, né? O último né? também Passou. pode ser o último ano passado, vai ter essas traduções. Sim. Aí você usa last, que ele vem na frente, ele trabalha como adjetivo, ele vai caracterizar depois a palavra que vem, que aqui no caso é morning. Então, manhã... Na manhã passada. Tarde. Na tarde passada. Last afternoon. Last night. Na noite passada. Last night. Tanana, aquela música lá. Não pode cantar. Last night é noite passada. Então, last vai ser usado com várias palavrinhas, ele sempre vem antes. Para indicar passado. Exatamente, last que night, algo passou. Last afternoon, last morning, né? Passou. Exatamente. Ago também vai significar é o nosso famoso atrás. Atrás. Então, assim, essa questão também do passado. Last ago, trabalho ali, né, praticamente com a mesma ideia. Sim. Então, an hour ago, uma hora. Atrás. One week ago. Uma semana atrás. A gente também pode usar com datas, obviamente, porque a gente pode falar que algo aconteceu lá naquela data e não acontece mais, porque ficou lá. E aí entra a preposição ali, né? Entra a preposição in, porque o in vai falar o quê? Vai ser usado com datas. Exatamente. Datas, não, perdão, vai ser usado com ano. Pera lá, data ou não, com o mês ano. certinho, né? Não, exatamente. Mas nunca os dois juntos. Quando você usa o ano e o mês, você vai usar o on. Quando você usa só o ano, e quando você usa só o mês, in. Tanto é que esse ano aqui foi o ano que I was born. Em 1987, o ano que eu nasci. E em March, não foi o mês que eu nasci, foi em February, foi em fevereiro, mas March aqui um mês depois, que é em março. I was born in 1992. Nova demais. Tô brincando. The other day, o outro dia. Ou seja, pra você, aquele outro dia lá, a gente foi, fez tal coisa, a gente fez, ou seja, tudo no passado. Aquele outro dia lá eu nasci. Exatamente. Esses são os marcadores de tempo. Marcadores de tempo já mostrado para vocês. Interessante que vocês conheçam ele. Vamos começar aqui. Temos uma little conversation, uma pequena conversação que vamos fazer nós duas, certo? E eu quero que vocês prestem atenção na conversação e nas palavras em verde. Let's go lá pra tela. Vamos lá, eu começo, você começa. Começa aí, você vai fazer a pergunta para dizer o que eu fiz. Né? Vamos lá, vou te interrogar agora. Vai lá, eu tô na... What did you do last Saturday? Well, last night I went to a party. Porque eu tô falando que foi sábado à noite, só não coloquei a palavra Saturday, mas eu poderia falar, well, last Saturday night. Né? Poderia. I went to a party. Cadê a canetinha? It was awesome. I listened to a bunch of good songs and I had a great time with my friends. O que é isso? Ele fala o quê? Aqui... Pergunta o que você fez. Opa, o que você fez na noite? Sábado. Né? No último sábado. E aí eu respondo, bem, noite passada eu fui, olha aqui, eu fui para uma festa. Inclusive aqui devia estar de verde, tá, gente? Só não coloquei verde aqui porque eu esqueci. It was, né? Também deveria estar de verde. Foi maravilhoso, foi bacana, foi super legal. I listened to a bunch of good songs. Eu escutei músicas muito boas. E eu tive um tempo muito legal. Melhor dizendo assim, eu me diverti com os meus amigos. Porque toda vez que eu vejo assim, had a great ou have a great, eu quero traduzir ao pé da letra e eu esqueço. Eu me diverti, pronto. Mesmo tendo had aqui, que é o passado do verbo have. Mas alguns tradutores até usam essa Isso. Assim, né? Eu tive. Teve aquela pessoa, né? Mas aí a gente traduz pra eu me divertir, porque é o que a gente fala no português, a gente adaptou. Bora lá. Where is the place you went? Onde era o lugar que você foi? Aí eu falo, it's a function room called Red Place. É um lugar de festas chamado Red Place. É um lugar vermelho na tradução. A gente não traduz nomes de lugares em inglês, tá, gente? É Red Place Nem mesmo. Nomes próprios não são traduzidos. Vamos lá. Did you meet new people there? Você conheceu pessoas novas lá? Yeah, I met nice people. I got their social media and last night we chatted a little bit and they told me about the next party and they invited me. Ou seja, eu sou uma pessoa muito legal que todo mundo me amou. Eu conheci pessoas legais, Muito bem. eu peguei as redes sociais deles.
Ontem à noite nós conversamos um pouco, chatted a little bit, e eles me disseram sobre a próxima festa e eles me convidaram. Olha, que legal. Eu sou uma pessoa muito, né? Popular. Popular. Olha só, pop. gente. Totalmente. Eu sou pop. Papo é pop, Patrícia é pop. Nossa Senhora. Olha aí, ó. Essa conversation, presta bastante atenção nestas palavrinhas em verde. Vou te perguntar, você já viu essa palavrinha antes? Did it. Você já viu essa palavrinha went antes? Went. E essa aqui, had? E esta aqui, met? Esta aqui, listened? E esta aqui, chatted? E a told? E invited? Já viu? Bem, eu posso te afirmar com Já toda vi. certeza que tu já viu essas palavrinhas sim, porém de uma outra forminha. Mostra a forminha aí pra eles. Bora lá. Olha só, gente. A gente tem aqui essa lista de verbos regulares e irregulares. Vamos dizer quais são os regulares e vamos dizer quais são os irregulares. Bem, primeiro de tudo, todo verbo regular no inglês, no passado, ele vai ter um sufixo. Basicamente para todos, claro que vai ter umas nuances aí. As regrinhas sempre tem, né? Exatamente, tem uma regrinha que a gente vai chegar nessa regrinha já já. Mas essa nuance, ela se dá basicamente por conta de uma letrinha lá. Mas só que basicamente todos vão receber o E e o D. O nosso ed. O nosso ED. Ou então começar o D, porque a gente vai chegar lá. Então todas as palavrinhas que você vir aqui desse lado aqui do quadrinho, que estiverem terminando com ED, que são basicamente duas, você sabe que eles são verbos regulares. É isso Tem aí. como saber, porque tem essa questão. Tem como saber. Agora, os irregulares, eles não têm ED no final. Aí eu sinto muito dizer pra vocês vão ter que decorar. Mais do que decorar, você vai ter que colocar em prática. Porque realmente decorar todos os bastante. verbos, ou bastante verbo, é difícil. A gente sabe qual é o passado de um verbo irregular, porque a gente usou, viu, leu textos, ouviu séries, assistiu séries, e a gente sabe que aquele verbo é irregular, porque não tem como, porque ele não tem regra. O verbo irregular não tem regra. O verbo irregular, ele é irregular. Então você não tem a regra. não tem a regra. Portanto, to do, que é o meu primeiro verbo aqui, que é o verbo fazer, tá vendo? Você já conhecia ele. Só que é a primeira vez que você vê dessa forma, não é did. Ele é um o did. irregular. É o did. É o did. E ele, na verdade, você já viu lá no presente simples, eu tô gaguejando hoje, eu tô igual o gaguinho. Tá lá igual você viu lá no presente simples, que é o verbo to do, o verbo fazer, você viu como do e does. Só que ele, quando vai pro passado, ele fica assim, ó, did. Did. Por que fica assim? Porque ele é irregular. Não sabemos quem foi que determinou isso no inglês, lá no passado. Irregular, não dá pra Simplesmente não tem como, não tem regra. Ele se transformou de do, foi pra did. Lembrando que todos os verbos que estão aqui nessa lista, eles não estão conjugados, eles estão no infinitivo, por causa do to. Mas se eu tirar todo esse to aqui, eles continuam sendo usados assim lá no presente simples em alguns pronomes pessoais. Não lá na terceira pessoa, que tem aquela regrinha de flexão verbal. Inclusive a regra é parecida com a regra do Simple Past. Exatamente, para os regulares. Isso, então vamos lá, regulares, o do vai ficar did. Did é fazer no passado, ou seja, eu fiz minha atividade de casa. I did my homework. Eu fiz. Eu faço, I do. Eu fiz, I did. Vamos lá, o verbo to go, muito conhecido. Você sabe o que é o verbo go, que é o verbo ir? Go. Agora, Go. qual é o passado dele? O passado dele é went. Bem, quando eu comecei a aprender inglês, eu tinha uns 9 anos quando eu comecei a ter aula. Caramba. Quanto mais cedo, melhor. Então, went, eu sempre errava esse verbo. Eu falava assim, gente, não dá. Como é que esse desse aqui foi pra cá? Não, mas aí eu era criança, não levava nada a sério, né? Mas mesmo assim, ó, eu ficava irada. Como é que o go virou went? Gente, como é que isso aconteceu? É bem diferente, né? Não lembra. Não tem nada a ver. O do e o did até parece um pouquinho, né? Não, só porque começa com D. Mas to go pra went... É uma mudança muito grande. Inclusive, tem verbos que vai mudar muito. E como tem uns que não vão mudar nada. Tem verbos que vão mudar um pouquinho dos irregulares. Tem verbos que vão continuar na mesma forma. Mas vão falar diferente, alguns. E o verbo, por exemplo, put. O put, que é o verbo colocar, ele é to put no infinitivo, put.
que é PUT no presente, e put também no passado. Então tem esses verbos também, e ele é irregular. Put. Mas não são todos os verbos que vai acontecer isso. São Não, assim, alguns poucos, não. É, pouquíssimos. Então aqui, ó, o listen, to listen, que é o verbo ouvir, ele é regular. Olha aqui, ó, Ó, o ED listened. lá, Ó o ED no final dele. Eu O sei ED. que ele é regular por causa desse ED, tá? O to have, o verbo ter, ele é irregular. Ele vem pra cá como had. Had. Eu tinha, você tinha, ele tinha. O verbo to meet, que é o verbo encontrar, conhecer, ele vem pra cá como met. Sim, ele é bem parecido, não é? Só saiu um E, Ezinho. só que além da escrita, você também tem que se atentar pronúncia. à pronúncia. Então, às vezes, por exemplo, o verbo ele vai ter a mesma escrita, mas a pronúncia vai ser diferente. Ou então uma Como? escrita parecida, mas a pronúncia é diferente. Às vezes acontece Como isso. read, né? Que é no- Exatamente. Read no presente, red no passado, que parece é red. vermelho. Meet, met. E o verbo to chat, que é o verbo conversar, né? Conversar com alguém, principalmente na internet ali, ou conversar mesmo pessoalmente, não importa. Chatted, porque ele é o quê? Regular, por causa do ED no final. Entregou aí. Muito bem. Aí tem um T a mais aí, a gente vai explicar por que esse T existe daqui a pouco. To tell, que é o verbo contar, o passado dele é irregular. I told you. Told, eu te disse. I tell, eu digo. I told, eu disse. Já disse, não digo mais, tá no passado. To invite é o verbo, o quê? Convidar. E no passado dele é invited. Né? Porque ele é... Me convidou. Exatamente, porque ele é regular, ele recebe esse ED no final. Entendeu agora? Alguns verbos você já conhecia, como o verbo to do, o verbo to go, o verbo to have, você já viu nas nossas aulas. Já. Só que você não estava reconhecendo eles lá, porque eles estavam no passado e o passado é irregular, tá vendo? É. Essa Se não foi estudar a aí, brincadeirinha. vai saber mesmo. Vamos lá seguir. passar para o nosso próximo slide, que a gente vai explicar aqui para vocês E as regras. regrinhas dos verbos regulares na forma positive, porque essas regrinhas elas só vão acontecer em frases afirmativas. Igual no simple present, no simple past também. Só na Exatamente. afirmativa. Flexão verbal só vai existir no simple present e no simple past em frases afirmativas. Nas negativas e interrogativas, tu não vai usar essas regras que a gente vai comentar Aí fica agora. até mais fácil, né? Fica mais fácil. Vamos lá para nossa telinha para vocês Let's enxergarem go. melhor as regras? Olha lá, verbos regulares são acrescidos de D, E ou IED. Se você vir aí no seu verbo, quando estiver no passado, ou eu tô passando aqui, mas é porque eu quero a canetinha. Já tá. Se você vir aqui, eu vou mudar de cor, eu vou pra essa cor aqui. Se você vir, é porque ele já tá em vermelho. O D, o E ou IED no final de algum verbo, já desconfie que ele é um verbo regular, ou seja, ele assume aí uma regra nas frases afirmativas. Então, nos verbos regulares terminados em E, ou seja, um verbo que termine em E, acrescentamos somente o D. Porque como o final é basicamente ED, se ele já termina em E, você só acrescenta o D. Senão ia ficar um E dobrado, ia ficar estranho. Exatamente. Então, to move, que é o verbo É mudar ou mover, vai ficar... Eu pensei no mudar. Também pode ser, tem essas variações. Vai ficar moved. Eu só acrescentei o D para deixar ele no passado. Então, aqui tá infinitivo, o presente sem o to, e moved no passado, só Mudei. apenas acrescentando o D. To lie, que é o verbo mentir. Vai ficar como? Lied. Lied, é mentiu, né? Ou ele mentiu, ela mentiu, nós mentimos, dependendo aí do pronome pessoal. Essa é a primeira regra, somente colocar o E depois do D. É a regra Na segunda geral. regra, A segunda regra, nos verbos terminados em Y, precedidos de consoante, aí sim, essa última letra é retirada e o verbo é acrescido IED, pessoal. é aquela mesma regra que vocês conhecem lá do simple presente. O verbo que terminar com Y, você vai cortar o Y, drop the Y, e aí no lugar dele você vai acrescentar o I para poder acrescentar o ED, que já é naturalmente o sufixo de passado de verbos regulares no inglês. Então, to cry, chorar, Cried. chorou, chorei, choramos, né? To study. To study, estudar. Studied. Studied é estudou, estudaram, né? E assim vai. Então, olha só isso que você faz. Cortou o Y, acrescentou o IED e você já tem o verbo no passado. Terceira e última regra. Nos verbos regulares terminados em consoante, vogal consoante, O famoso CVC.
duplica-se a última consoante e acrescenta-se o ED. É aquela regra que tu já regrinha lá. conhece, que você tem que fazer o quê? Você tem que o quê? Violar que o seu verbo termina, as últimas 3 letras são consoante, vogal, Isso. consoante. CVC. O que você vai fazer? Você vai dobrar a última consoante para poder acrescentar o ED. Então, to control vai ser To control it. só controlled, sem o to, né? Então, controlled vai ser o quê? Controlar no Controlled. passado. To prefer, preferred, preferred, né? Então, você vai ter aí essa questão de dobrar a última E consoante. dobra a última e deixa a palavra mais difícil de falar. Deixa a palavra mais difícil de falar, porque... Prefer é mais exatamente. fácil de falar. Porque, na verdade, a gente não trouxe isso aqui pra vocês. Vamos lá, voltar pra tela? Mas antes de voltar pra tela, deixa eu beber um pouco de água aqui, que tá babado. Prefer. A gente não trouxe aqui pra vocês, Word. mas assim, gente, esse ED no final dos verbos não é assim que você fala de qualquer jeito. Você tem até uma aula pra isso, pra quem tem interesse de pronúncia e tudo mais, pra você ver. Ninguém precisa ter a pronúncia igual de um nativo, mas por aí. Mas tem aulas no YouTube, inclusive, que ensinam a fazer essa pronúncia com ED no final, porque alguns vai ser diferente, ó. Esse, por exemplo, o cry, vai aqui, ó, é só falar cried, cried, com esse t no final. Agora, vamos Parece supor o freio de um caminhão. o verbo watch, watched. Aí, ó, tá vendo, ó? Watched. Então, tem todo um negócio aí, um negócio babado pra você falar esse ED no final. Não é assim, pá, falou de qualquer jeito. Mas isso aí é pra quem tem interesse em pronúncia, que a gente não trouxe aqui, que não é o nosso foco. Nosso foco é a gramatiquinha. Exatamente, até porque essa é um tipo de aula aí que é mais um interesse maior do aluno em querer aprender a pronunciar bacaninha. Mas no YouTube tem muito vídeo assim. Ixi, bastante. Só procurar. Pronúncias do passado, verbo regular no passado em inglês, você acha bastante. Muito. Vamos lá para o Bora lá, próximo slide. continuando. A gente tem aqui as frases no passado, na forma afirmativa. Como é que fazemos frases? Eu não trouxe aqui aquela questão de colocar sujeito, mas isso, né? mas isso. Mas você vai ver aqui na frase. Sujeito, que pode ser um pronome definido, que pode ser um pronome próprio, que pode ser um nome próprio, um pronome pessoal, perdão, pronome próprio. Eu ia falar nome próprio, pronome pessoal, enfim, acontece. Nome pessoal, nome próprio, pronome pessoal. Ai, meu Deus do céu, cancela essa aula, vamos lá. Vamos lá. Sujeito, verbo. Esse verbo aqui é o verbo principal. Claro, gente, não significa que sempre vai ser assim, sujeito, verbo, complemento. Sujeito, verbo, complemento. Não, você vai ter, às vezes, sujeito, expressão de tempo, verbo. Ou então sujeito, verbo, expressão de tempo, complemento, que pode ser uma preposição, substantivo, adjetivo. Um monte de coisa. Objeto da frase. Lá no Simple Present, inclusive, né? Tinha, né, essa forma que ela tá falando, né? Sujeito, tinha uma expressão de tempo e depois o verbo. Tinha essa estrutura aí. Exatamente. O quê? Tinha essa estrutura que você falou agora. Eu coloquei na aula exemplo, isso? No exemplo? Não lembro disso, não. Tinha. Mas vamos lá. You did it very well and they approved all your work. Aqui eu trouxe frases menos simples. Por que eu trouxe frases onde eu tenho 2 verbos e ela tá falando de 2 coisas ao mesmo tempo? Eu tenho aqui, ó, você fez o seu trabalho muito bem. You did it very well. Yes. E aí eu tenho esse e aqui, que é uma conjunção que tá separando 2 frases. A primeira frase é essa e a segunda frase é essa. Eu poderia ter terminado aqui, ó. You did it very well. Você fez muito bem. Acabou. É uma frase. Mas aí eu continuei falando, colocando aqui um conector, né, de adição, porque eu vou adicionar mais uma informação. E aí, and they approved all your work. E eles aprovaram todo o seu trabalho. Quais são os verbos aqui no passado? É o verbo did, que vem do verbo fazer, do, to do. E o verbo approved, que vem do verbo aprovar, to approve. E todos esses 2 são verbos regulares. Na segunda frase, they read a lot about science last class. Esse aí, ele tá no passado, mas ele escreve igual ao presente. Então, esse verbo aqui é um verbo irregular. Você não tá vendo o ED nele. Então, ele é o quê?
Irregular. Irregular. Então, they read a lot about science last class. Aqui já tem uma frase que não tem um conector. É só uma frase ali e aí parou a informação sem nenhum conector. É isso aí. Vocês sabem que conectores são as conjunções, que também é uma matéria Tem bastante interdisciplinar. no inglês, Você né? aprendeu no português e no inglês também tem. Então, temos aqui, they read. Esse verbo aqui vem do verbo to read, que é o verbo ler. Ó. E aí muda aqui somente a pronúncia, mas a escrita é a mesma. É um verbo irregular que só muda a pronúncia, mas a escrita é a mesma. Read. Isso. Vamos lá. Pedro and Manu brought the cake for the birthday party. Pedro e Manu brought. Então, Pedro e Manu, sujeito da oração, que é a mesma coisa que they, porque they significa eles e elas. Eles e elas. Então, Pedro e Manu, eles e elas, brought vem do verbo bring, to bring, que é o verbo trazer. Então, Pedro e Manu trouxeram o bolo de aniversário para a festa. Isso aqui são frases afirmativas, onde você usa sujeito, verbo principal e complemento. Basicamente é isso. Só que, claro que nessas frases você tem muito mais que isso. Você tem adjetivo, você tem substantivo, você tem conjunção, você tem... Só não tem marcador de tempo. Olha aqui, ó. Last class. Last class. Última aula. Então, basicamente é isso. É sujeito, verbo, complemento. Basicamente. Tudo bem? Vamos pra próxima, Titi, que o tempo tá passando. I slept very bad the night before because I was sick. Eu estava, né? Eu dormi, né, muito mal na noite passada porque eu estava doente. Esse slept é um verbo regular ou irregular? Irregular. E como é que é ele na sua forma base? Sleep, to sleep. Isso, tá vendo como não tem um ED no final? Tá vendo como ele mudou? Porque sleep é S-L-E-E-P. Eu não tô escrevendo lá, mas vocês já viram esse verbo algumas vezes aqui nas nossas aulas. Já, com certeza. Então, slept, passado. Passado, parece até um tapa. Slept, pá. Passado, lembra que é irregular, tudo bem? Sim. Aí eu tenho aqui was, que é o verbo no passado também, to be, que também é um verbo irregular. Porque o to be já é um verbo irregular, pra quem não sabe. A gente falou isso na nossa primeira aula. É um verbo irregular, porque ele muda, tá vendo? E ele é um dos que mudam mais, assim, bastante, né? Ele muda bastante. O go e o verbo to be. É um verbinho bem especial. Bem especial, ele muda muito. Vamos lá? Então, essa é uma frase onde eu tenho aqui um conector, tá vendo? Because. Mas eu tenho aqui a questão de sujeito, verbo, complemento. Aí um tem conector. Uma expressão de tempo. Expressão de tempo, night before, noite anterior. E aqui eu tenho aqui, ó. Aqui é uma frase simples de passado. I was sick. Sujeito, verbo e complemento. Ponto. Doente. Acabou. Vamos pra próxima. Past simple, regular verbs, negative. Então tem uns aí pra falar de quê? Negativa. Olha, eu tenho uma dica pra vocês, um tip. Pra quem sabe, tip é dica. In the negative, a gente faz o quê? Na negativa, a gente adiciona didn't before the verb. The verb, a gente... Isso. Antes do verbo. Muito bem, a gente vai usar o did not agora. Vamos lá pra tela pra eu explicar uma coisa pra vocês bem interessante. Let's go. Na tela. Calma, espera. Vai. Vamos lá que a gente vai explicar isso aqui. Como você no Simple Present usa o do e o does nas frases negativas e interrogativas. No passado, você vai usar o did, porque o did simplesmente é a mesma coisa que do e does, só que no passado. O did, na negativa, vai ficar assim, didn't, ou assado, did not. Você escolhe com o qual você vai utilizar. Lembrando que isso aqui é informal e isso aqui é formal. Os dois estão corretos, mas um é informal e o outro é formal. Sim. Então, assim como você usa o don't, o doesn't, lá no presente simples, aqui você vai usar apenas o didn't. E detalhe, você além de adicionar ele antes do verbo, como você pode perceber, o verbo é esse, você adiciona antes do verbo, o verbo não muda. Olha aqui o doesn't porque é presente, o verbo não muda. Como assim não muda? Você não vai precisar se preocupar com isso aqui, com essas regras. Você não vai precisar se preocupar com essas regras. Não sei porque eu tô fazendo isso, mas já fiz. Você não vai se preocupar em colocar o verbo no passado irregular. Você não vai precisar. Você vai usar os verbos justamente da forma que ele veio ao mundo, porém sem a partícula to. Então você vai usar ele no infinitivo sem o to, mas não é no infinitivo. Eu só falo assim para que você entenda que você não vai ter nenhuma flexão verbal. Aí fica fácil. Então olha só. O verbo go no passado, você sabe que é went, acabamos de ver. O verbo make no passado, você não viu, mas é made. Made, que é o verbo fazer, um dos verbos fazer e fica made.
Aqui você não vai usar o went. Aqui você não vai usar o made. Por quê? Porque em frases negativas e interrogativas o verbo não muda. Ele não tem flexão verbal. Muito bem? Então vamos lá para a tela de novo? Vamos ler. Lê aí pra gente essa frase. Vai lá. Qual frase? Essa aqui. I did not go to New Zealand last month. Exatamente, eu não fui para Nova Zelândia no mês passado. No mês passado. Did not go to New Zealand last month. E aqui? She didn't make the presentation. Ela não fez a apresentação. E aí, gente, você não precisa se preocupar com deixar o verbo no passado. Porque nas afirmativas, você se preocupa. Você fala, e agora? Qual é o passado desse verbo? Ai, assim é bom demais. Gente, já aconteceu isso. De qual é o passado desse verbo? A negativa e a interrogativa é a maravilha de fazer. Porque você não precisa se quebrar a cabeça se ele é regular ou irregular, se ele vem mudança, se não tem mudança. Porque ele realmente não... Você não vai fazer nenhuma mudança. Maravilha. A única mudança é o did not. Somente, né? Antes do verbo principal. My sister tried Chinese food and didn't like it at all. Minha irmã provou comida chinesa e não gostou. Mesmo, não gostou mesmo. Então, my sister tried vem do verbo to try, tentar. Então, é aquela regra onde eu corto o Y e acrescento I, E, D. Por isso que tem esse I aqui, porque no lugar desse I tinha um Y. E aqui eu tenho a negativa, onde o verbo like não precisou entrar com o D no final, porque o like é um verbo regular, então só precisaria colocar o D. Não coloco, porque é uma negativa. Estão na mesma frase, mas veja que tem a adição ali, né? A conjunção and. Tá, exatamente, mas é porque a gente fala isso porque não é uma frase simples, tá? Isso, ela é uma não é que frase muda mais... alguma coisa, é porque é uma frase onde você tem mais elementos. Você, mais inclusive, elaborada. usa mais de um verbo, você tem mais de um sujeito. Não, igual no português, você aliás, usa mais de um verbo. Aqui você não tem mais de um sujeito, não, porque é sobre só a sister, né? É sobre ela. Porque se fosse... Poderia ter mais de um sujeito se fosse outras pessoas também no meio, mas é que a informação é só sobre a irmã dela. Isso aí. Quem é ela? Não sabemos. Vamos seguir? Let's go! Agora sim, past simple, simple past, regular verbs, interrogative form. Na verdade, quando eu coloquei ali... eu vou até corrigir aqui, não deveria ter colocado regular verbs, porque a gente está falando tanto de regular quanto irregular. Foi um erro não ter colocado a palavra irregular, porque a gente está falando dos dois aqui. Tanto é que aqui nos nossos exemplos, a gente tem regular e a gente tem irregular. Porque esse verbo é irregular e esse aqui é regular. Entendeu? Foi um errinho aí, mas já deixando claro. Vamos lá, para fazer frases interrogativas no simple past, é a mesma coisa em todos os tempos verbais. O que vem na frente para fazer pergunta? Aquele verbo... O verbo vem na frente. Auxiliar verb. O verbo auxiliar. Auxiliar verb sempre vem na frente. Cada tempo verbal vai ter o seu auxiliar verb. Qual é o verbo auxiliar do passado? Did. É esse carinha aqui, o did. Que é, inclusive, o passado... Lembra lá, presente simples a gente usa o do e o does. Lembra que eu falei que eles são verbos auxiliares, mas eles também são verbos de tradução, onde você traduz para fazer. O did é a mesma coisa, você vai utilizar ele para fazer perguntas negativas, mas se você tiver numa frase para dizer eu fiz ou ele fez, você também vai utilizar ele. Só que desta vez o did vai ter tradução, né, em frases afirmativas, mas em negativas e interrogativas ele só trabalha como o quê? A função gramatical dele é sendo auxiliar. E sendo auxiliar ele tem tradução? Não. Então, tu nem vai traduzir isso aqui. Esquece ele. Ah, mas ele significa fazer no passado. Sim, mas só em frases afirmativas. Ele tá para auxiliar, né? Ele tá deixando essa frase no passado. Auxilia ela. Entenda a função gramatical dele em cada situação. É isso aí. Então, did you want to participate in the race? Você participou, você quer participar, Você né? queria participar. Queria, desculpa, gente. Tá Você queria participar da corrida? Da corrida, de moto, de carro, whatever, tanto faz. E aí a gente tem aqui, porque são perguntas de sim ou não, yes or no questions. Perguntas de sim ou não, você tem o tal do short answer, são as respostas curtas. Lembra lá que eu falei pra vocês? Então, did you want to participate in the race? Se sim a resposta, yes, I did. Se não... No. No, I didn't. Yes, mas não no, é. I didn't. Eu não tô colocando aqui porque se no, she didn't é sobre esta pergunta aqui. Did she leave the house earlier? O que é isso? Ela saiu de casa cedo? Isso mesmo. E aqui eu tô usando o verbo leave, que o verbo leave é um verbo irregular. E aí o passado dele é left. Só que aqui ele vai ficar como leave, tudo bem?
Então, no, she didn't. Não, ela não saiu. Só que esses short answers, eu não vou entrar muito nessa questão nessa aula, porque o tempo tá passando, e porque a gente já viu sobre short answers. Vai funcionar da mesma forma, só que a diferença somente é porque aqui você vai usar o did e não o do e o does mais. Tudo bem? Você usa o auxiliar do tempo, né, que você tá. Tudo bem. E aqui é a mesma coisa, WH questions, que são aquelas perguntas com pronomes interrogativos. Quando são perguntas com pronomes interrogativos, significa... Eles vêm na frente, tá? Eles começam a frase. E também significa que a resposta é mais elaborada, que não é sim ou não. Então, pronome interrogativo vem na frente... Pronome interrogativo vem na frente, e aí você tem toda a questão de frases interrogativas. Verbo auxiliar, sujeito, verbo principal e o complemento. Então vamos lá. Why did you say that? Porque você disse aquilo. Porque você disse aquilo. Então temos o say, que vem do verbo to say, que o passado dele é said, é um verbo irregular. How did you survive in the jungle? Como você sobreviveu na floresta? Survive é o verbo que está aqui sem nenhuma alteração, não está no passado, mas se fosse no passado ele ficaria survived, porque ele é um verbo regular. Então temos um exemplo com irregular e um exemplo como regular, assim como na outra. Pergunta da mesma forma, a diferença é que aqui você vai ter um pronome interrogativo antes do E ele sempre verbo começa auxiliar. a frase, depois você só repete a estrutura normal da sua pergunta. Muito bem, let's go? Let's practice. Vamos praticar, gente. O tempo está acabando e a gente tem aí a número 1 com alguns verbos. Verbos abaixo, né? Isso, para você passar ele aí pro passado. E para isso você teria que lembrar qual é o verbo regular e qual é o verbo irregular. Então temos na letra A, travel, B, try, C, stop, D, see e E, o verbo put. Try, B. Vamos lá para a telinha para a gente poder escrever, que eu esqueci de colocar a animação. Então vamos lá na letra A. Letra A, verbo travel. Como é que eu deixo ele no passado? Primeiro eu tenho que saber, é regular ou é irregular? Já digo para vocês aqui. Ele é regular. Ele é regular. Como é que você sabe disso, teacher? Porque eu estudei. Aí não tem como. Mas não tem como. Saber, isso não é arrogância, gente. Isso é... Tem que saber, não dá. Isso é o fato. É o fato. Não tem como você saber. Não tem como etiqueta dizendo assim, oi, eu sou regular. Não tem como, cara. Realmente não tem como. Então vai ficar como? Travel. Vai ficar como? Mas aí o travel, ele... Como é que fala? Ai, meu Deus do céu. O quê? Termina com CVC? Ele termina com CVC. Mas por que eu coloquei ele assim, hein? Ah, tá. Você pode usar ele dos dois jeitos, né? Porque aqui a gente tá no inglês americano, tá, pessoal? E aqui, quando ele usa o British, ele vai usar dois L's, tá? Ele vai dobrar. Travel. Tem essa questão também. Os dois também. estão certo. Mas lembra da regrinha que eu falei pra vocês lá, quando o CVC, quando você usa verbo, essa questão do CVC, esse verbo travel, qual é o acento tônico dele? Tra. No tra, né? É. Quando você tem o acento tônico. No inglês norte-americano, porque o britânico você tem essa variação, mas quando você tem o acento na primeira sílaba, a tônica é mais forte, né? Você não dobra a segunda consoante, a última consoante daquela regra, tá bom? Agora, quando for um verbo monossilábico, você vai fazer isso naturalmente. Por isso que o travel não entra naquela regra do CVC. Ele não entra por causa disso, mesmo sendo CVC, no inglês norte-americano, tudo bem? Eu falei aqui porque vocês podem ver isso aqui em algum lugar, tá? Exatamente. Vamos pro fry. Fry é o verbo fritar. Fritar. É a regra lá do... Mas primeiro, ele é regular ou irregular? Regular. Então, ele entra lá na regra do Y, que é o quê? Você corta o Y pra depois colocar IED. O verbo stop entra na regra do CVC? Entra. Mas ele é um verbo regular ou irregular? Regular. Ele é regular. Então, não adianta só você ver, ele entra na regra do CVC, só que ele é regular? Tem que ver. Então, o passado dele vai ser com dois P's. Stop it. Altera alguma coisa na minha fala? Não. É só para fins de escrita. O verbo see, teacher. Esse aí sim é irregular. Esse é irregular. Não tem ED no final, não. Portanto, o passado dele, perdão, acabei escrevendo, colocando errado aqui. O passado dele é só com W, S-A-W. E o verbo put, teacher? Irregular.
irregular. E como eu falei pra vocês, ele simplesmente continua da mesma forma. É um verbo legal, é um verbo amigo, porque ele não vai alterar nada. Aqui, por que as sentenças abaixo estão erradas? A letra A, I plan to go on a summer vacation, but it went wrong. Eu não vou escrever aqui pra vocês, eu só vou dizer o que tá errado, porque eu vou ser esperta, não vou escrever isso tudo. O que tá errado aqui? I planned to go on a summer vacation, but it went wrong. O que tá errado aqui é simplesmente que o planned é um verbo regular e ele tá escrito errado, porque ele faz parte da regra do CVC. Então ele tem dois N's na escrita, tudo bem? Ó, consoante, vogal, consoante. Cadê? Ele faz parte da regra, ele não tem aquela questão do travel. Na B, they didn't did what they want to do. Eles não fizeram o que eles queriam fazer. Na verdade, está faltando aqui, o erro está em dois lugares. O erro está aqui e está aqui. Por quê? Eu não posso usar o did duas vezes na frase negativa. Por que eu não posso utilizar? Porque o verbo em frases negativas vem na sua forma... base. Não é na forma base, ele vem na sua forma... sem o to. Porque se você falar a forma base, a pessoa vai colocar o to. Regular. Então, vem na sua forma sem o to... Na verdade, teacher, ele vem no presente, né? Você não vem aí presente, isso. Ele não vai mudar. Então, qual é o erro aqui? É esse did, que vai ficar o quê? Do. Que mais? Esse want, que vai ficar wanted. Porque a gente está falando tudo no passado. Eles não fizeram o que eles queriam fazer. E na letra C, did my dog bark too much last night? A mesma coisa que se é uma pergunta, o meu verbo bark não pode ter esse ED. Então esse ED não pode estar aqui. Esse é o erro, é uma pergunta, o meu verbo tem que ficar no presente. A gente fala forma base, mas é forma base sem o to, porque senão você vai colocar o to aí, porque a forma base é ele com o to, seguido desse partículazinha. Essa partículazinha aí, babado. Deixa ele no infinitivo, né? Ai, caramba, falei. Acabou nossa E foi, aula. né? Espero que vocês tenham entendido, hein? Gente, Simple Past é muito fácil. A gente tem uma revisão vindo já já. E a gente se vê right away. Bye.